Você já sentiu que o mundo inteiro está contra você? Que cada passo que você dá parece te levar a um beco sem saída? Imagine estar no fundo do poço, com a vida desmoronando, e ainda assim ouvir uma voz dentro de você sussurrar: levanta, não acabou. Essa é a história de alguém que caiu mais fundo do que você pode imaginar e que escolheu lutar até o fim. Você está pronto para descobrir como ele conseguiu? Então não pisque. Essa história vai mudar a forma como você vê 2025. Era uma noite fria de inverno. O tipo de frio que corta a pele e faz você sentir que até seus ossos estão tremendo. André estava sentado no chão de um apartamento vazio, com o eco de suas próprias respirações como única companhia. As paredes descascadas pareciam zombar dele. Aos 34 anos, ele tinha perdido tudo. O emprego dos sonhos, a esposa que jurou amar para sempre e até a fé em si mesmo. O celular, jogado num canto, piscava com mensagens de cobrança. Você deve 12 mil reais. O aluguel venceu. Onde você está? Ele não respondia. Não tinha respostas. Só uma garrafa de uísque pela metade e um vazio que pesava mais do que ele podia carregar. André não era o tipo de pessoa que você imaginaria ali. Ele já tinha sido o cara que todo mundo invejava, carismático, com um sorriso que abria portas, líder de uma equipe em uma multinacional. Mas, aos poucos, a pressão do trabalho, as noites sem dormir e as promessas que ele não conseguia cumprir começaram a rachar aquela fachada perfeita. Quando a empresa foi vendida, ele foi o primeiro a ser cortado. Você não se encaixa no novo perfil, disseram. A esposa, Clara, foi embora semanas depois. Não aguento mais te ver se destruindo, André. E ele não a culpava. Como culpar alguém por fugir de um naufrágio? Naquela noite, enquanto o vento assoviava pelas frestas da janela, André pegou um caderno velho que encontrou no chão. Era um caderno que a Clara usava para anotar frases de livros que amava. Uma delas, sublinhada em vermelho, dizia: "Você não precisa ser perfeito, só precisa começar." Uma citação de um autor chamado James Clear. Aquelas palavras bateram nele como um raio. Começar? Começar o quê? Ele não tinha nada. Mas pela primeira vez em meses, algo dentro dele se mexeu. Não era esperança, ainda não. Era raiva. Raiva de si mesmo por ter desistido. Raiva do mundo por ter virado as costas. Raiva daquela voz que insistia em dizer que ele ainda podia lutar. André começou a escrever. Não um plano, não uma lista de metas. Ele escreveu tudo o que sentia. O medo de nunca mais ser suficiente, a vergonha de olhar nos olhos da própria mãe, o peso de cada erro que cometeu. Escreveu até as mãos doerem, até o caderno ficar manchado de lágrimas. E então, algo inesperado aconteceu. Ao reler aquelas palavras, ele percebeu que mesmo no fundo do poço, ainda havia uma história para contar. A dele. E essa história não tinha acabado. No dia seguinte, ele pegou o celular e gravou um vídeo. Não tinha roteiro, não tinha filtros, só ele, com olheiras fundas, falando para a câmera como se fosse seu melhor amigo. Eu caí, perdi tudo, mas hoje eu decidi que não vou ficar no chão. Ele postou o vídeo no YouTube sem esperar nada. Apenas precisava tirar aquele peso do peito. Para surpresa de André, o vídeo viralizou. Não porque era perfeito, mas porque era real. Pessoas de todos os cantos começaram a comentar: "Eu me vi em você. Obrigado por me lembrar que não tô sozinho. Continue, por favor." Cada comentário era como um tijolo na reconstrução da sua alma. Ele começou a postar mais, falando sobre como estava tentando se reerguer, as pequenas vitórias, como arrumar a cama pela primeira vez em semanas, as derrotas, como o dia em que quase voltou a beber, e as lições, como perceber que a força não vem de nunca cair, mas de aprender a se levantar. André começou a estudar desenvolvimento pessoal, devorando livros, podcasts e vídeos. Ele descobriu que a dor que sentia não era única, era universal. Um estudo da Universidade de Harvard, que ele mencionou em um dos vídeos, mostrou que 80% das pessoas enfrentam pelo menos uma grande crise de autoconfiança antes dos 40 anos. E ele dizia: "Você não está quebrado, você só está no meio da sua história." Aos poucos, André começou a reconstruir a vida dele. Ele conseguiu um emprego temporário, pagou as dívidas mais urgentes e alugou um quarto simples. Mas o maior milagre não foi financeiro, foi interno.
Ele começou a acreditar que merecia uma segunda chance. E mais do que isso, ele percebeu que a história dele estava inspirando outros. Pessoas que, como ele, estavam no fundo do poço, mas que agora viam uma luz no fim do túnel. Um ano depois, André recebeu um e-mail que quase o fez cair da cadeira. Era da Clara. Ela escreveu: "Eu vi seus vídeos. Não sei quem você é agora, mas não é mais o homem que eu deixei. Tô orgulhosa de você." Ele chorou ao ler aquelas palavras, não porque achava que podia tê-la de volta, mas porque percebeu que pela primeira vez estava orgulhoso de si mesmo. Mas nem tudo era um conto de fadas. A vida ainda jogava pedras. Houve dias em que ele duvidava de tudo, em que a voz da autossabotagem sussurrava: "Você não é suficiente." E foi aí que ele aprendeu a maior lição. A motivação não é uma chama que nunca se apaga. É uma esparsa que você precisa reacender todos os dias. Ele começou a criar rituais, acordar cedo, escrever 3 coisas pelas quais era grato e se perguntar: o que eu posso fazer hoje para ser 1% melhor? Hoje, André não é um milionário, não mora em uma mansão, nem tem milhões de inscritos, mas ele tem algo muito maior: propósito. Ele transformou a dor dele em uma mensagem que já alcançou milhares de pessoas. E agora, em 2025, ele está aqui, olhando para você, através dessa tela, para dizer: você não precisa ter todas as respostas, não precisa ser perfeito, só precisa dar o primeiro passo. Se André, no fundo do poço, com uma garrafa na mão e o coração em pedaços, conseguiu se levantar, por que você não pode? 2025 está aí, batendo na sua porta. O que você vai fazer com ele? Vai deixar o medo te parar? Ou vai levantar e ir até o fim? Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Comenta aqui embaixo, qual é o primeiro passo que você vai dar hoje? E se tiver coragem, se inscreve no canal, porque essa não é só a história de André, é a sua história. E ela tá só começando.